Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, nós temos uma questão de raciocínio lógico da banca IBGP. E ela nos diz o seguinte, que considerando que o órgão fiscalizador de atividades licenciadas em desacordo com as normas vigentes aplicou um total de multas equivalentes ao total de elementos da operação da união do conjunto A com o conjunto B, onde os elementos do conjunto A são 1, 3, 7, 8, 9 e 11, e os elementos do conjunto B, 3, 6, 7, 9, 12, 13. E aí nos pede para identificar o total de multas aplicadas e assinalar a alternativa correta, 6, 9, 11 ou 12. Então, turma, em quase todas as correções que eu faço, eu lembro sobre a necessidade de você ter um domínio básico de cada um dos itens ali do edital. Só que às vezes você tem um domínio aprofundado de um determinado item, então quando você se depara com a necessidade do uso, você tem um maior leque de possibilidades para criar estratégia, mas nada impede de você criar uma estratégia às vezes com base. Então aqui nessa situação é uma questão referente à parte de conjuntos ali do raciocínio lógico, e ele pede para que você determine a quantidade de elementos na união entre o conjunto A e o conjunto B. Aqui nós temos o conjunto A, representado pelo diagrama, e o conjunto B. União, turma, é simplesmente você juntá-los e contar a quantidade de elementos. Só que tem um espacinho aqui importante, né? Esse espaço aqui, turma, da interseção dos dois conjuntos, ela é que é essencial para que nós possamos, digamos assim, executar essa parte da união. Por quê? Se você pegar os elementos de A, turma, você teria ali o 1, o 3, o 7, o 8, o 9 e o 11. Quando você pega, né, os elementos de B, você tem o 3, o 6, o 7, o 9, o 12 e o 13. E aí eu quero que vocês reparem o seguinte, que temos alguns números repetidos. E esses números repetidos, nós não podemos contá-los duas vezes. Porque quando você pede a união, você quer saber a quantidade de elementos ali diferentes. Então, quando eu tenho aqui 3 repetindo, eu posso falar que ele é parte da interseção desses dois conjuntos, que é quando ele pertence ao conjunto B e ele também pertence ao conjunto A. O 7, ele também é da interseção, porque ele pertence ambos aos conjuntos. E aqui, o 9 também é interseção. Tirando esses três, turma, todos os outros são apenas ou de um conjunto A ou pertencente ao conjunto B. Então, nesse caso, o 1 pertence ao conjunto A, o 8 pertence ao conjunto A e o 11 pertence ao conjunto A. E pertencentes apenas ao conjunto B, nós temos o 6, o 12 e o 13. Então aqui você conseguiu fazer uma união, porque se você olhar bem, todos os elementos de A, eles estão aqui, ó, todos os 6. Se você olhar aqui no diagrama, todos os elementos de B estão aqui e esses elementos são comuns. Se nós contarmos, turmas, 3, 6, 9, então nós teríamos 9 elementos, que é a opção B. Mas aí eu vou corrigir de uma outra maneira para vocês verem essa questão do domínio do conteúdo. Caso você tivesse afiado ali nos estudos e em algum momento dos seus estudos você tivesse observado uma fórmula que determina o número de elementos na união do conjunto A com o conjunto B, é dado pelo número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos na interseção entre esses conjuntos. E aí você poderia lembrar que no conjunto A, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. No conjunto B, nós também temos 6 elementos. E os números repetidos é o que nós acabamos de ver. Nós vimos que o 3 ele está nos dois conjuntos, o 7 está nos dois conjuntos e o 9 também. Então, nós teríamos aqui ó, o número de elementos na interseção
Meu Deus, vamos arrumar esse B aqui. Seria 3. E aí fica tranquilo, porque é uma expressão algébrica que você, né, substitui para a gente tornar aqui uma equação. No lugar do número de elementos do conjunto A, você tem 6 elementos. No lugar dos elementos do conjunto B, 6 elementos. E na interseção, você tem 3 elementos. N, né, número de elementos na união é 6 mais 6, 12. Espera aí, turma. Aí eu panguando aqui, que é um menos. Então, 12 menos 3, 9. Independente da estratégia, da maneira, nós chegamos até o mesmo resultado. Beleza? Então, já tinha marcado anteriormente, turma, mas para registrar certinho, alternativa B. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, qualquer sugestão, tá bem? Um abraço e até a próxima.